Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 111 do estudo básico do Espiritismo. A gente segue a sequência, então, de estudo do livro dos Espíritos, que é esse que está aqui do lado, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando, então, a doutrina espírita. Isso foi em 1857. Depois vieram vários outros livros. Toda essa história de quem foi Allan Kardec, como foi fundada, por que foi fundada a doutrina espírita, como é que ele formulou, então, as questões, perguntas e respostas que ele recebeu, tudo isso a gente conta na aula 1. Se você está começando agora, vale muito a pena assistir a aula 1. A aula 1 se chama O que é o Espiritismo? E a gente fala sobre alguns conceitos básicos do Espiritismo, fala sobre um pouco da história também de Allan Kardec, esse discípulo de Pestalozzi, professor, conhecido, ganhador de vários prêmios na época dele, e que então formou a doutrina espírita com as mensagens, as respostas que ele recebia da espiritualidade. Então, Kardec formulou o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas. E toda a aula nós lemos um conjunto de perguntas e as respostas que Allan Kardec recebeu da espiritualidade. Bom, já estamos na aula 111. Nós também lemos de abertura do nosso estudo um livro, e o livro que estamos utilizando como abertura é O Caminho, Verdade e Vida. Esse livro maravilhoso, que também aparece aqui do lado, é o livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então é um livro com profundeza, com grandes aprendizados, e é, então, o nosso momento de reforma íntima, em que nós lemos uma página do Caminho, Verdade e Vida e fazemos, então, a compreensão dos aprendizados daquela página. E aí, em seguida, vamos ao livro dos Espíritos. Bom, no livro dos Espíritos, hoje, vamos ler sobre o capítulo 12 da perfeição moral. O capítulo 12 fala sobre a perfeição moral do ser. O que o ser tem que fazer para atingir um nível de perfeição moral. Perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu, então, da espiritualidade sobre esse tema. Vamos ler, então, daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ao Caminho, Verdade e Vida de hoje, com o título Os Amados. Então, vamos ler o Caminho, Verdade e Vida de hoje. O título é Os Amados. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo. Então, um dito de Paulo está em Hebreus capítulo 6, versículo 9. Muito bem, vamos agora à explicação de Emmanuel, o texto de Emmanuel sobre o versículo. Comenta-se com a amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos. A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez, onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso. Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior. São dignos de piedade.
deixarão tudo, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Muito bem, um belíssimo texto de Emmanuel, como sempre. Agradecemos Emmanuel por esse texto e agradecemos o Chico pela psicografia. Bom, esse texto agora nós vamos tirar os aprendizados para colocarmos no dia a dia, né? E basicamente esse texto aqui, ele foca nas pessoas que direcionam os seus esforços aqui na matéria, enquanto encarnados, a adquirir bens constantemente, sem dedicar tempo algum à sua elevação espiritual. Então, falamos sobre isso na última aula também, né? Que é muito importante a gente dedicar o nosso foco na nossa existência para o que realmente somos, né? Somos espíritos, somos uma energia consciente que, quando desencarna, não leva nada a não ser a sua consciência, os seus aprendizados que fez. Se errou, tem que ter aprendido e levar esses aprendizados. Se acertou, da mesma forma, levará então os seus aprendizados, a inteligência e a sabedoria adquirida nessa encarnação. Essa grande inteligência na matéria, só enxergamos só o ser atual, não enxergamos as vidas passadas. Todas as informações das vidas pretéritas ficam guardadas como se tivessem cobertas sob o véu da matéria. Mas conseguimos acessá-la com meditação, oração, paz interior, tranquilidade. De vez em quando recebemos intuição, mas precisamos estar, então, trabalhando a nossa paz interior, o nosso silêncio íntimo, para que recebamos, então, intuição, direcionamentos dessa inteligência maior que somos nós. Bom, então sabemos que somos essa energia inteligente que, quando desencarnar, não vai levar bens nenhum. É isso que Paulo comenta e Emmanuel reforça aqui no seu texto, né? Porque não adianta juntar bens materiais, porque pode levar 100 anos. Vamos ter que deixar os bens aqui e voltar para começar de novo na espiritualidade. E aí tem-se que fazer um novo planejamento de vida, uma nova reencarnação, e muitas vezes, como não soubemos aproveitar corretamente aqueles bens materiais que juntamos, vamos ter provavelmente que encarnar numa condição mais humilde, para que saibamos dar valor de fato à bondade, à caridade, à moral. Saibamos fazer caridade aos outros. Jesus comentou, né? É mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus sabia como era difícil essa prova do rico, né? Então, se o rico também não estiver centrado, não estiver na senda, estudando, caminhando na direção de Jesus, na direção do caminho do bem,
ele se perde na matéria, com seu ego que cresce, e aí não faz caridade, não faz bondade, não sabe utilizar os bens, não sabe utilizar o dinheiro. Lembrando que já falamos em outras aulas anteriores, o problema não é o dinheiro, o problema não é a posição social que você se encontra, o problema é o ser que não sabe utilizar corretamente a ferramenta do dinheiro ou a ferramenta da posição social, que é uma posição que, de repente, permite a ele tomar ações para ajudar aos outros, fazendo caridade, determinando novas leis. Mas não, o ser que só pensa em acumular bens se perde na ganância da matéria, nos apegos da matéria. E é sobre isso esse texto de hoje. Temos que refletir. O problema, como falamos, não é ter o dinheiro. O problema, acima de tudo, é o que fazemos com ele. Vamos ajudar aos outros? Então vamos fazer caridade constantemente. E aquela caridade, como falamos na última aula, que não é caridade para demonstrar que estamos fazendo caridade. Como disse Jesus, não deixai a sua mão direita ver o que está dando de caridade à sua mão esquerda. Está fazendo uma caridade, está doando com a mão esquerda, não deixai que a mão direita veja. Naturalmente, é uma alegoria, é uma forma figurada de dizer que, olha, não é para você sair espalhando, nem mostrando para os outros que está fazendo caridade, senão a sua caridade perde o valor. Bom, então esse texto de hoje é bem por aí, né? E chama a atenção da gente, que essa riqueza que juntamos aqui, não levamos, ela fica aqui na matéria. E provavelmente em outra encarnação você não vai aproveitá-la. Então, precisamos focar no que realmente levamos dessa vida, dessa existência, que é a melhora de nosso ser, como seres humanos, como espíritos conscientes, que têm que aprender a fazer as escolhas corretas ao longo da sua vida. Passamos pela nossa vida por diversas escolhas, decisões de certo, de errado, do bem e do mal, dizer sim na hora certa, dizer não na hora certa, que tem que ser dito, saber tomar as próprias decisões e a rédea da sua vida. Isso é fundamental também, para que consigamos acertar mais do que errar. Então, afastar dos amigos que ficam chamando e levando para locais ruins, desligar a sociedade, televisão, rádio, qualquer tipo de apegos da sociedade que também direcionam a gente com palavras, com gestos, com textos, de uma forma geral, com uma cultura que não vai nos agregar espiritualmente, que vai nos levar para um caminho errado, para um caminho ruim, uma cultura da sociedade que nos sinaliza de que o errado é o bom. E a gente aí tem que filtrar e tem que dizer não. E não ficar dando chance para entrar esses pensamentos na sua mente. Ou seja, trabalho constante, bloqueando pensamentos ruins e retirando. Veio um pensamento ruim, retira. Isso não. Está no Evangelho de Jesus? Jesus faria isso? Não. Então eu também não faço. Esse é o pensamento constante. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ajuda muito também, porque explica, mostra, dá exemplos. Além, lógico, o Livro dos Espíritos. Bom, então, espiritualidade crescendo, aprendendo constantemente, essa é a nossa meta. Por isso, não pare nunca de estudar. Aprenda sempre, constantemente, não só a parte espiritual, mas também é importante aumentar o intelecto, as aptidões na matéria mesmo. Porque quando você está pintando um quadro, aprendendo música, você está desenvolvendo aptidões novas que às vezes não estavam desenvolvidas ainda.
Bom, então é isso, pessoal. Aprendizado constante para a elevação espiritual. Tá? Então, aprendizado significa leitura do Evangelho constante, oração, união com Deus, aproximação com Deus, né? E estudo de coisas boas, coisas que vão trazer aprendizados bons para expandir a nossa mente, abrir as possibilidades de raciocínio constantemente. Essa é a nossa tarefa enquanto encarnados. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a leitura de hoje, esse foi o aprendizado de hoje. Vamos colocar em prática, né? Estudo constante. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. Continuar o nosso estudo no Livro dos Espíritos. E estamos começando agora, conforme mostra o quadro aqui do lado, né? Nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis morais. E existem 12 capítulos dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos. Nós estamos no último, estamos no 12º, falando sobre a perfeição moral. Então tem tudo a ver com o que falamos agora há pouco também, né, sobre a elevação do ser. O que precisamos fazer para atingir essa perfeição moral? É o que falaremos nesse capítulo 12. Esse capítulo 12, ele tem 5 tópicos principais, 5 títulos, que são esses que estão aqui embaixo. As virtudes e os vícios, veremos hoje. Mas tem também paixões, falaremos sobre as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, ou seja, o que caracteriza o homem de bem? Kardec perguntou e os espíritos responderam. Uma questão, mas é uma questão completa. Conhecimento de si mesmo é a questão 919. Veremos mais adiante, né? Conhecimento de si mesmo, a sociedade de diversas regiões do nosso planeta falam sobre isso. O Oriente fala sobre conhecer a si mesmo, né? Conhecer o teu eu interior. Mudam as palavras, mas o conceito é o mesmo. É conhecer a si mesmo. E o que significa isso? Questão 919, falaremos sobre isso. Bom, hoje nós vamos no tópico 1. Vamos falar sobre as virtudes e os vícios. O tópico As Virtudes e os Vícios vai da questão 893 até a questão 906. Como ele é um pouco longo, a gente dividiu. Nós vamos falar hoje da 893 até a 899. E na próxima aula a gente complementa, vai até a 906. Bora lá então. Vamos falar sobre as virtudes e os vícios. E a primeira pergunta de Kardec é a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Muito bem, então os espíritos chamam a atenção aqui. Olha, toda virtude, né, todo acerto que você tenha, né, em direção ao bem, ele é válido, né, e deve ser extremamente valorizado. Porém, a virtude mais perfeita é aquela que você faz sem pensamento próprio, pensando nos demais, nas outras pessoas. Essa é a maior das virtudes. É quando você percebe a necessidade de auxiliar, de caridade, de ajudar aos demais e vê a todos como irmãos. Aí entra aquele transbordar amor para todos os seres.
é o amor que Jesus prega como a mais perfeita das leis. Então é essa, então, que deve ser a principal, talvez, virtude, como dizem aqui os Espíritos. Sem interesse, apenas caridade e benevolência a todos os irmãos. Vamos à questão agora 894. Pergunta de Kardec. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencer? E a vencem? Então, Kardec pergunta aqui, olha, tem pessoas que fazem o bem naturalmente, já vão no caminho do bem, fazendo o bem o tempo inteiro, né? Mas tem outras que têm que lutar, que têm que tirar da frente dela os desejos que aparecem no caminho dela, né? E que é uma luta constante, mas vencem. Né? Terão o mesmo mérito as duas? Esta é a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos? Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes aparecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistam seus altos postos. Muito bem, e aí vale uma observação, que é a seguinte. Os espíritos responderam aqui, olha, os que não têm que lutar é porque já têm enraizado o bem, já estão com o bem sedimentado em sua consciência e que fizeram esse aprendizado em outras encarnações anteriores. Aprenderam, seguiram o bem e sedimentaram, então, na sua grande consciência interior. Então, apesar de terem renascido numa nova encarnação, aparentemente zerados, ou seja, como crianças, né, começando a vida de novo e tal, mas mesmo esses, você já percebe que eles estão ali num caminho de retidão. E por que estão, então, nesse caminho de retidão, se essa inteligência das vidas passadas fica ofuscada sobre a matéria, né? Bom, apesar de ficar guardada essa inteligência maior sobre o véu da matéria, a gente constantemente recebe as intuições de direcionamento, principalmente os direcionamentos morais que fizemos nas vidas anteriores. Esses constantemente se conectam e dão direção para as nossas decisões do dia a dia, desde que permitamos também que estejamos sempre calmos, tranquilos, em oração e permitamos, então, receber esses direcionamentos, esse grande aprendizado que temos, nos transmite e nos direciona, nos mantendo em retidão. Muito bem, e ainda nessa questão, continuam, então, os espíritos. Como ainda estais longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa, exceção. Eis porque, neles, os homens são ditosos.
o mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Bom, então o que os espíritos comentam é que, olha, em mundos mais elevados, sabemos que existem outros mundos, né? E também espíritos lá encarnados, mundos mais sutis, mais espirituais também, e os espíritos comentam, olha, em muitos desses mundos, a natureza do bem é comum, é extremamente comum, todo mundo só pratica o bem, diferente daqui, na Terra hoje, né, que é um planeta de provas e expiações. E aí eu convido a todos, para quem não assistiu, assistir o vídeo aqui no nosso canal, que fala sobre transição planetária, que vai falar justamente sobre o momento nosso hoje. Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas estamos gradativamente melhorando, caminhando para um planeta melhor, né? E existem, então, estágios, né? E esses estágios nada mais são do que os estágios de vibração do planeta e dos seres que compõem aquele planeta. Então, nós atualmente, no nosso planeta, tem mais gente praticando mal do que gente praticando bem. E é nesse sentido que os espíritos comentam. Olha, no seu planeta hoje, isso não é normal, né? Ou seja, seres que só praticam o bem. Mas, em planetas mais elevados, planetas mais depurados, você só encontra o bem. Reina o bem. Quando ocorre uma ação má, chama muita atenção, porque é fora do normal. Diferente de nosso planeta hoje. Mas vamos chegar lá. Vamos aos pouquinhos melhorando e ajudando a melhorar o nosso planeta e os seres do nosso planeta. Essa foi a questão 894. Vamos agora à questão 895. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, Kardec pergunta, olha, se a gente pôr de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode ter dúvidas, né? Qual é o sinal assim que a gente percebe mais facilmente, mais característico da imperfeição? E aí os espíritos respondem, o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram, como se fora um fenômeno. Muito bem, então o que os espíritos falam aqui, que olha, talvez o que caracterize mais ali o mal, né, a imperfeição, seja o interesse próprio, ou seja, aquela pessoa que só pensa em si mesma. Até a caridade, a pessoa faz caridade pensando que vai receber algo em troca. E não se deve fazer isso de forma alguma, né? Qualquer bem que você faz, qualquer trabalho para os outros, trabalho voluntário que você faça, né? Você deve pensar sempre e ter um coração puro, capaz de sempre fazer aquele trabalho, seja ele qual for, um benefício coletivo, né? Ou uma caridade, mas sem esperar nada em troca. E sem deixar que os outros vejam. Ou seja,
sem querer aparecer com aquilo, né? Sem querer se mostrar. Olha, estou fazendo uma caridade, né? Estou fazendo uma doação, não. Né? Como Jesus disse, não deixai a sua mão direita saber o que dá a sua mão esquerda. E é isso. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram, como se fora um fenômeno. Muito bem. Então, esse é um aprendizado importante, né? Temos que, para isso, o que a gente precisa fazer? Precisa, acima de tudo, retirar o nosso ego, né? Para que a gente perceba que nós somos um conjunto, convivemos em conjunto e temos que evoluir todos juntos. Precisamos enxergar a todos como irmãos, ou seja, estamos todos caminhando nessa jornada de evolução. É verdade, pode ter alguns que estão mais abaixo, alguns que estão mais acima, mas não importa, vamos nos espelhar nos que estão mais acima da gente, que já estão na frente na jornada, e vamos puxar os que estão embaixo, na medida do possível, né? Ou seja, também não vamos nos ancorar, né? Mas vamos trabalhar sempre com o coração puro, tentando ajudar, tentando puxar. E é isso. E sempre o pensamento também de que, olha, estamos numa jornada eterna, somos espíritos eternos. Então temos aí várias encarnações pela frente. Então não adianta pensar nesse momento atual, nessa encarnação atual, né, do ponto de vista de ganhar bens materiais ou algo desse tipo, em que é extremamente ali só para essa encarnação, mas que a gente não vai levar. O que a gente leva de fato é o nosso aprendizado. E talvez um dos maiores aprendizados, como os espíritos comentam, é justamente deixarmos de lado o interesse pessoal. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a 895. Vamos agora a 896. Não, tem uma continuação aqui com uma explicação a 895 ainda. Vamos ler, é um trecho pequeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara, de um ponto de vista mais elevado, o futuro. Então, foi exatamente em acordo com o que eu comentei, né? Quando a gente tem uma visão espírita, né, o espiritismo dá essa visão para a gente muito claramente, né? De que somos seres aí eternos e que temos várias encarnações pela frente para evoluir em várias encarnações. E nos dá essa visão maior do todo, né, do nosso processo de evolução, e não só numa encarnação só. E aí, o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. É um ser que não conseguiu ainda enxergar essa grandiosidade dessa escadaria de evolução, né, que nós temos pela frente aí, de várias encarnações. E pelo desinteresse, ao contrário disso, né? Quando a gente mostra desinteresse e menos apego aos bens materiais, demonstra que encara, de um ponto de vista mais elevado, a visão do todo, a visão do futuro. Questão 896 do Livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam, desperdiçam seus haveres sem utilidade real, porque lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então, Kardec pergunta, olha, tem pessoas, né, sem discernimento ao certo, né, e que muitas vezes desperdiçam os seus bens sem uma utilidade real, por lhes
não saberem dar emprego criterioso, ou seja, saber utilizar os bens que têm, né? Algum merecimento têm essas pessoas? E aí a resposta dos espíritos. Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderia fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade, ou seja, o desperdício, irrefletida, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser desperdiçada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, os espíritos comentam aqui, olha, tanto aquele que pega o seu dinheiro e desperdiça, mostrando que não liga, né? Como aquele também que tem o dinheiro e é avarento, que junta o dinheiro, que guarda, né? Os dois vão ser cobrados pela falta de caridade, pela ausência de estar utilizando o dinheiro, estar utilizando os seus bens para fazer bem aos outros, às outras pessoas. Talvez aquele outro que desperdice e gaste todo o dinheiro, ele esteja mostrando pelo menos um certo desinteresse e desapego à matéria, mas mesmo assim será cobrado, como dizem os espíritos, pelo bem que deveria ter feito e não fez, descartando e jogando fora o dinheiro que tinha. Muito bem. E os espíritos comentam também, olha, tem muitos casos que o dinheiro não é dado para algumas pessoas porque Deus sabe que aquela pessoa ou vai juntar e não vai fazer a caridade que tem que fazer, ou vai justamente desperdiçar o dinheiro, acabar num instante com todo o dinheiro. E aí Deus não concede. Muito bem. Essa foi a questão 896. Vamos à questão 897. Merecerá. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? A pergunta de Kardec, né? Aquela pessoa que, olha, ela faz o bem sem esperar nada em troca nessa vida terrena, sem esperar recompensas aqui na Terra, mas ela espera que Deus reconheça e que ela seja valorizada, né? E que ela tenha uma melhor situação no mundo espiritual. E aí pergunta Kardec, e essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Ou seja, de qualquer forma, ela tem interesses, né? Ela tem interesses em ir para o céu. E aí Kardec pergunta, isso atrapalha o progresso dela? Resposta dos espíritos. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Essa foi a resposta dos espíritos. Então, toda caridade que fazemos, todo bem que fizermos, temos que fazer sem interesses. Porém, vale a pena comentar, né? Já lemos em questões anteriores que os espíritos comentaram dizendo, olha, Deus observa tudo, observa os pensamentos e observa as intenções também. Naturalmente, uma pessoa que desperdiça o dinheiro ou que guarda de forma avarenta o dinheiro, esse deve mais do que aquele que faz a caridade. Mas faz a caridade esperando ir para o céu, alguma coisa desse tipo.
esse tem menos pena. Né? Por quê? Porque ele, de alguma forma, ele doou. Ele teve a intenção de fazer algum tipo de caridade, mesmo que com intenções. Então, existe, tudo isso é equilibrado, né? A intenção do ser, o pensamento, se ele está ou não esperando e o que ele está esperando, né? É levado em consideração. E aí Kardec faz uma pergunta A, dentro da 897. Pergunta: contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então, essa é a pergunta de Kardec. E aí a resposta dos espíritos: não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade, muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem, por cálculo, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, uma belíssima resposta dos espíritos, né, que justamente comenta, olha, reforçando ali o que eu tinha comentado antes também, né? Então, são níveis diferentes. O nível mais puro, mais elevado, é aquele que faz o bem, porque tem certeza que aquilo é o correto. Fazer o bem a uma pessoa que está sofrendo, a um irmão que está sofrendo, sem esperar retorno, nem aqui na Terra, nem no céu. Não estou fazendo bem esperando ir para o céu. Não, estou fazendo bem porque tenho certeza que isso é o correto. E é isso que Deus espera que façamos. Talvez, num primeiro estágio, tenha que ser dessa maneira. Vou fazer o bem para poder evoluir, então vou fazer um bem. Mas, gradativamente, precisamos evoluir esse pensamento e chegar no nível mais elevado. Vou fazer o bem porque isto é o correto. Ajudar a quem precisa é o correto. Moralmente, eticamente, está no Evangelho de Jesus. E eu vou fazer o bem porque tenho certeza que é o que agrada a Deus. Então, esse é o pensamento mais puro, mais correto. Tá? Isso me lembra um pensamento de uma mestre sufi, que falava: Senhor Deus, se faço o bem ou te procuro com desejo de entrar no teu céu, fechas a porta e não me deixas entrar nesse céu. Se te procuro por medo do teu inferno, por medo de queimar neste inferno, queima-me então neste inferno. Mas se te procuro pelo desejo e pelo amor, pelo que tu és, recebe-me na glória de teu seio. Então, é um texto que fala mais ou menos isso que nós lemos aqui agora. Olha, eu não vou fazer o bem pensando em ir para o céu, ou com medo de ir para o inferno. Tem muita gente que faz isso também. Olha, eu vou fazer o bem porque eu não quero ir queimar no inferno, né? A gente espírita sabe que não existe esse conceito de queimar no inferno, né? Mas existe, sim, que a gente já vai estar mostrando que não aprendemos a lição. E vamos ter que vir uma outra encarnação de novo, e depois uma nova encarnação, e assim por diante. Bom, então o pensamento mais puro é o que temos que focar. É a caridade, porque é o correto, porque sabemos que é o que Deus quer que façamos. Caridade e amor ao próximo, como Jesus
sempre nos direcionou. Muito bem, vamos agora à questão 897, pergunta B de bola, dentro da 897, que Kardec fez. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco mérito fazermos o bem, com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos. Essa é a pergunta de Kardec. Olha, compreendemos, então, que não podemos fazer o bem pensando em recebermos benefícios na verdadeira vida, na vida espiritual, né? Porém, concebemos que seja pouco meritório isso, né? Mas não seria também errado se nós nos corrigissem as nossas paixões, corrigíssemos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos, não seria também ruim? Essa é a pergunta de Kardec. Muito boa. Resposta dos espíritos. Não. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, primeiro, os espíritos afirmam aqui que o nosso caminho é nos aproximarmos cada vez mais de Deus, como se estivéssemos subindo numa escada de evolução, né? A evolução dos seres todos a caminho da nossa unificação com Deus, a nossa junção de sincronismo com Deus, com Jesus, que Jesus falava, eu sou um com o Pai. Ou seja, ele já tinha passado pelo processo dele de união com Deus, estava na mesma sintonia, na mesma vibração que Deus. Bom, nós caminhamos nesse mesmo sentido, e os espíritos comentam. São coisas diferentes. Uma é a caridade. A caridade, ser caridoso, você não deve ser caridoso esperando receber algo em troca, seja nesse mundo, seja no mundo espiritual. Não se faz caridade pensando, eu vou receber algo, ou eu vou aparecer perante os meus amigos, olha, todo mundo vai ver eu fazendo caridade. Ou então eu vou garantir o meu lugar no céu fazendo caridade. Isso é errado, é egoísmo. É isso que os espíritos chamam a atenção. E a outra é a que Kardec comentou, que é o crescimento do indivíduo, as boas escolhas na vida, no caminho do bem, no caminho de retidão, do caráter correto, da ética correta. E aí não se considera caridade, se considera o desejo de elevação do ser, de aprendizado constante, crescimento e elevação espiritual, elevação das suas escolhas, dos seus gostos. Então é isso. Então são duas coisas diferentes, né? A caridade e a elevação do ser propriamente dita, né? Sendo que a caridade ela é um dos itens que faz parte da elevação do ser. Muito bem, essa foi então a questão 897b. Vamos agora à questão 898. Pergunta de Kardec. Sendo a vida corpórea
apenas uma estada temporária neste mundo e, devendo o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Excelente pergunta de Kardec, né? A pergunta de Kardec é, olha, considerando então que devemos estar focados e preocupados no mundo espiritual, na vida futura, né? Vale a pena, né? É útil, né? Será útil nós nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos e tecnológicos que só digam respeito às coisas e às necessidades da matéria? Essa é a pergunta de Kardec. Vale a pena eu estudar tecnologia, estudar coisas da matéria, né? Até a medicina terrena, por exemplo, né? Que é uma medicina, em sua maioria, para utilizar na matéria, né? E aí a resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec foi, vale a pena, será útil, né, que nos esforcemos? E a resposta dos espíritos é, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência nos intervalos das encarnações. Aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, uma beleza de resposta completa, deixando bem claro, né? O que a gente fala sempre, eu repito várias vezes aqui no canal. Existe um leque de opções de aprendizado. A gente tem aptidões diversas aqui na matéria, aptidões espirituais também, algumas espirituais, mais humanas, de trato com as outras pessoas, né? De conversa, saber escutar, e algumas outras tecnológicas, algumas outras de matemática, até financeira, de matemática, cálculos, né? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, por exemplo, é extremamente útil quando precisamos centralizar o nosso pensamento para tomar decisões. É extremamente necessário o raciocínio lógico, racional, mas não podemos desequilibrar, precisamos aprender também o raciocínio humano, né, que é a caridade, bondade, fraternidade, compreensão da situação que vivemos sempre, do momento em que estamos, compreensão de aonde queremos chegar. Então, são vários atributos, são várias sabedorias. Por isso, os espíritos reforçam: nenhum conhecimento é inútil. E uma regra para que nos elevemos e continuemos sempre crescendo não é focar num conhecimento só. Não é, porque senão você fica muito bom só naquilo, mas não aprendeu as outras aptidões. É necessário conhecer o mundo espiritual, aprofundar na espiritualidade, mas conheça todos os outros ranges, todas as outras possibilidades de aprendizado que existem. Ah, mas eu nasci para ser músico. Ah, eu levo jeito para músico. E Deus quer que eu seja músico. Não, não. Se abre outras portas na tua vida e, de repente, essa de músico, você está tendo dificuldade. É só um exemplo músico, tá? Pode ser qualquer outro. Você está tendo dificuldade no ramo que você está hoje,
pode ser que você tenha que justamente mudar o ramo e tenha que mudar para fazer um outro aprendizado. Pode ser que você esteja sendo avisado, ó, muda o ramo que você está hoje, passa para essa outra aprendizado aqui, que nessa encarnação você combinou que você vai fazer esses outros aprendizados aqui. E não vai ficar repetindo esse aí de novo. Então pode ser o universo, a espiritualidade te direcionando para novos aprendizados. E quando você abre, às vezes, uma porta, um novo estudo, um novo conhecimento, você entra num corredor novo com várias outras portas de aprendizado que vão te abrir 1000 possibilidades novas de raciocínio, de forma de pensar, de forma de escolher, tomar decisões. E isso vai agregando, então, a tua consciência. Como eu disse no início, nós somos uma grande inteligência espiritual. E a única coisa que levamos quando saímos dessa vida é todo o estudo e aprendizado que fizemos. Então, vale muito a pena estudarmos e aprender. Os espíritos comentaram também, olha, em minutos, no mundo espiritual, aprendemos muito, é verdade. Mas em questões anteriores, também comentaram que tem alguns aprendizados que só se faz aqui na matéria. Por isso temos e precisamos muito aproveitar todos os minutos de nossa encarnação, estudando, evoluindo, progredindo constantemente. E é isso que nós vamos levar de aprendizado e crescimento do nosso ser. Tá? Fazendo escolhas melhores, tomando decisões de forma mais racional, de forma mais equilibrada, pensando nos demais, com menos ego, e assim fazemos o nosso processo de constante evolução. Muito bem, vamos agora. Essa foi a 898. Vamos agora para a última questão de hoje, a questão 899. Pergunta de Kardec. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente os gozos pessoais de suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Então, Kardec pergunta, olha, qual é o mais culpado, né? Um que nasceu rico ou um que fez a riqueza do seu trabalho, de seu esforço pessoal, né? E aí a resposta dos espíritos. Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece, porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Então, Kardec pergunta, olha, qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente os engozos pessoais as suas riquezas? Ou seja, homens ricos que gastam com prazeres da matéria, né, constantes, as suas riquezas. Então, são pessoas que não sabem utilizar as suas riquezas, os seus bens materiais, né? E aí vale a pena a gente reforçar o que a gente já leu e já estudou anteriormente. O problema não é o ser rico. O problema não é o dinheiro. O problema não é a posição social. Então não vamos cair naquele vício, naquele erro de olhar a pessoa rica e já apontar o dedo dizendo, uma pessoa maldosa, uma pessoa má. Não façam isso. Esse é um pensamento errado e um pensamento que não permite o progresso, que vai contra você mesmo. Você está causando uma maledicência contra o outro, um pensamento ruim e que bloqueia o teu próprio progresso. Toda vez que você pensar em vou trabalhar, vou fazer alguma coisa que vai me fazer mudar de vida, subir num patamar social, né? Você está se bloqueando porque você vai pensar, não, isso é só para gente ruim.
eu vou ficar nesse patamar aqui embaixo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós progridamos, nós cresçamos, que nós nos evoluirmos, né? Na matéria, mas que conforme formos evoluindo, saibamos distribuir os bens que recebemos. E aí sim, aí você se torna um rico que evoluiu, que cresceu e que sabe utilizar, e aí esse rico vai para o céu. Né? Jesus falou, olha, é difícil um rico ir para o céu. Tão difícil quanto um camelo passar no buraco de uma agulha. Né? Jesus se referiu ao buraco de agulha, é um buraco que tem nos muros de Jerusalém. Então o camelo ficava do lado de fora, passava o homem para fazer compras e tudo na cidade. Mas o fato é que Jesus sabia, e Jesus estava comentando que, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Porque na maioria das vezes, não importa se ele ganhou, se ele veio de baixo, ganhou o sustento, né? Ou se ele já nasceu rico, na opulência, rico, né? Milionário. As duas situações levam o ser para a perdição, para os gozos materiais, para os gastos excessivos, para o ego que toma conta do ser achando que ele é mais do que os outros, por causa de sua posição social e por causa dos outros que vivem em volta dele, né? Bajulando e tal, e aí ele acaba se perdendo. Bom, mas existem as exceções, e essa prova da riqueza é muito difícil, como já vimos em algumas questões anteriores, mas não é impossível. Então existem também aqueles que são ricos e que sabem praticar o bem, constantemente gerar empregos, distribuir com caridade os seus bens. Bom, e é isso. Então, os espíritos respondem aqui, ó, aquele que conheceu o sofrimento. Né? A pergunta de Kardec foi, qual é o mais culpado de dois homens ricos que gastam os seus bens? Ó, aí os espíritos respondem, olha, aquele que conheceu os sofrimentos, ele é o mais culpado. Porque ele veio de baixo, ele passou por essa etapa, ele viu o que é viver no sofrimento, na ausência de bens materiais. Né? Então ele deveria ter feito a lição. E ele não conseguiu fazer. Tá? Bom, essa foi a 899, pessoal. Esse tema encerramos hoje aqui na 899, é o tema de as virtudes e os vícios, né? Mas nós vamos continuar nesse tema na próxima aula. Essa aula paramos aqui porque ele é um tema longo, vai até a questão 906. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Vamos dar 900 até a 906. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita paz e luz no coração de todos. E como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar até ter encontrado. E busque como nós lemos hoje, estudo, conhecimento cada vez mais e utilizando sempre o seu pensamento, a sua razão noética, fazendo as escolhas constantemente de tudo que ler, de tudo que estudar, de tudo que aprender, constantemente pensando, raciocinando e absorvendo aquele aprendizado para colocá-lo em prática sempre. Até a próxima aula.